tudo lá dentro dessa sala. Só tem aqueles 3 projetos só. Então vou botar aqui tudo isso aí. E a moção que vai ler é o Lucas vai ler? Não sei. É aqui mesmo? Pavel, né? Na discussão. Só uma pergunta, só para dar mesmo. Aí pega uma para ler o nome de todo mundo. Pode deixar. Eita, não vai embora hoje, Precisa de um recebi aqui. Data de hoje. mas aquele Charlotte ela morava na esquina. É. Projetos de lei são pequenos. Será que o Beto... Roberto. Roberto. Essa dela. Valeu. Beleza? Agora já foi. Obrigado.
Ah, essa história fala sobre o valor, tá? Beleza. Meu banho. Boa noite a todos. Nessa presença quero aberto os trabalhos da 17ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, cumprimentando os presentes internautas que acompanham ao vivo a transmissão da sessão via internet. Iniciamos nossos trabalhos hoje imbuídos dos melhores valores para que possamos atender com justiça e igualdade nossos concidadãos e que Deus nos guie a fim de fazermos melhor para a nossa cidade. Solicito a apresentação do hino nacional brasileiro e do hino de Santa Rita de Passa Quatro.
Solicito ao segundo secretário, Sebastião César Baione, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Carlos Eduardo Clemente Leal. Presente. Domingos Antônio de Matos. Presente. Heraldo Luciano. Presente. Leopoldo Augusto Lopes de Oliveira. Presente. Lucas Comino Loureiro. Presente. Luiz Roberto Adriano Blólio. Presente. Norma Jamos Vilela. Presente. Paulo César Miciato. Presente. Sebastião César Baione. Presente. Consulta dos partidos concordam com a aprovação e a dispensa de leitura de sessões às sessões anteriores. Dispensado. Dispensado. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura dos óbitos ocorridos recentemente no nosso município, solicitando em seguida um minuto de silêncio. Boa noite a todos. Lúcia Roberto Jordão, 3 de outubro. Geralda Maria dos Santos, 5 de outubro. Luiz Carlos Cassiano, 6 de outubro. Jorge da Silva, 10 de outubro. Vera Mendes Ribeiro, 11 de outubro. Charlotte Luize Vusli Pilion, 14 de outubro. José Severino, 16 de outubro. Joaquina Marques Brito, 17 de outubro. Ermelinda Borgo Tomasi, 17 de outubro. Joana Guilherme dos Santos, 19 de outubro. Aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos, e aos falecidos, um minuto de silêncio. Queria agradecer através do diretor Heraldo Pimentel, nosso amigo particular, diretor do SESI, a presença de todas as pessoas que fazem parte dessa escola tão maravilhosa e importante para o nosso município. Solicito ao primeiro secretário para proceder à leitura do material expediente da presente sessão. Ofício 125/2015, assunto mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para análise e apreciação dessa digna Casa de Leis projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei Municipal 3.115, de 23 de julho de 2013, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Com o objetivo de agregar mais participantes da sociedade civil ao Conselho, bem como otimizar de forma ordenada os trabalhos, é que estamos propondo esta alteração. Esperando a melhor acolhida ao ensejo, renovamos a vossas excelências protestos de nossa elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 53/2015 altera a redação do artigo 2º da Lei 3.115, de 22 de julho de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 3.115, de 22 de julho de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho será constituído pelos seguintes membros. Inciso 1º. Até 2 representantes do Conselho Municipal de Saúde. Inciso 2º. 1 representante indicado pela Câmara Municipal. Inciso 3º. 2 representantes da Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município. 4º, até 2 representantes indicados por associações protetoras dos animais instaladas no município. 5º, 1 representante do Conselho Municipal de Urbanismo. 6º, 3 representantes da sociedade civil. 7º, 1 representante do Departamento Municipal de Saúde. 8º, até 2 representantes dos profissionais da área de medicina veterinária instalados no município. 9º, 2 representantes do Departamento Municipal de Educação. 10º, 1 representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 5 de outubro de 2015, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Projeto de lei número 53/2015 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudos e análise e posterior parecer. Ofício 127/2015, assunto mensagem. Senhor Presidente e senhores vereadores, encaminhamos para análise e apreciação dessa digna Casa de Leis, projeto que altera a Lei 2.446, de 16 de abril de 2002, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo. A tal solicitação visa adequar a composição do referido Conselho à realidade atual, tendo em vista que o atual modelo não vem funcionando satisfatoriamente devido à ausência da maioria das representatividades nas reuniões do Contur, prejudicando os trabalhos e andamento das atividades. Esperando a melhor acolhida ao ensejo, renovamos as vossas excelências protestos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Projeto de Lei 54/2015 altera a redação do artigo 3º da Lei 2.271, de 26 de abril de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal para o Desenvolvimento do Turismo e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei 2.271, de 26 de abril de 1999, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal para Desenvolvimento do Turismo e da outras providências, alterado pela Lei 2.446, de 16 de abril de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal para Desenvolvimento do Turismo terá a seguinte composição. Inciso 1º. Membros do Governo Municipal. E tem A. Um representante do Gabinete do Prefeito. B. Um representante do órgão municipal de finanças. C. 2 representantes do órgão municipal de cultura, esportes e lazer. D. Um representante do órgão municipal de educação. E. Um representante do órgão municipal de desenvolvimento econômico. F. Um representante do órgão municipal de meio ambiente. G. Um representante municipal de obras e infraestrutura. Inciso 2º. Membros do Poder Legislativo. E tem A. Um representante da Câmara Municipal. Inciso 3º. Membros da sociedade civil. A. Um representante dos agentes de viagem. B. Um representante da rede hoteleira. C. Um representante dos lojistas. B. Um representante dos meios de comunicação. E. Um representante da rede de restaurantes. F. Um representante dos arquitetos e engenheiros civis. G. Um representante da Associação Comercial e Empresarial de Santa Rita do Passa Quatro. H. Um representante dos empresários de eventos. I. Um representante dos musicistas. J. Um representante dos artesãos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 9 de outubro de 2015, Dr. Leandro Luciano dos Santos, prefeito municipal. Projeto de Lei 54/2015 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública e de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo para análise, estudos e posterior parecer. Ofício 128/2015, assunto mensagem. Senhor Presidente e senhores vereadores, a finalidade desse projeto visa novo escalonamento do custo suplementar para equilíbrio do déficit atuarial do município de Santa Rita do Passa Quatro para com o seu RPPS. Além da legalidade, justifica-se o projeto diante das dificuldades pelas quais o município vem atravessando e desequilíbrio das contas públicas no tocante aos repasses federais, bem como a arrecadação municipal. Cabe lembrar que a alíquota complementar vigente de 18,45% tornou-se impraticável, haja vista que é superior à alíquota fixa de 16,20%. Sabendo que a legislação dispõe que o déficit poderá ser financiado em 35 anos, e considerando que o cálculo atuarial aponta o equacionamento do déficit atuarial em 29 anos, objetiva este projeto tão somente redistribuir a alíquota de custo suplementar. Isto posto,
submeto para análise e aprovação desta colém da Casa de Leis e solicito o regime de urgência. Atenciosamente, Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 55/2015 altera o plano de equacionamento do déficit atuarial devido pelo município ao regime próprio de Previdência Social RPPS. Artigo 1º. Em consonância com o previsto na Portaria número 746, de 27 de dezembro de 2011, no Ministério da Previdência Social MPS, altera-se o plano de amortização instituído pela Lei Municipal número 2.856, de 16 de dezembro de 2009, alterada pela Lei Municipal número 2.908, de 11 de maio de 2010, e destinado ao equacionamento do déficit atuarial do Santa Rita Prev, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Santa Rita do Passa Quatro, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição conforme aportes de contribuição suplementar devidos pelo ente e definidas na tabela a seguir. Senhores vereadores, tem cópia do projeto? Dispensa a leitura detalhada dos números. Artigo 2º. O pagamento do aporte será mensal e corresponderá a 1/12 da parcela anual definida na tabela constante no parágrafo anterior. Artigo 3º. As contribuições correspondentes aos aportes do custo suplementar relativos ao exercício 2015, ano inicial, serão exigidas a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da data desta lei, data de publicação desta lei. Artigo 4º. Os valores dos aportes anuais serão reajustados no mês de janeiro de acordo com a variação do IPCA, publicado pela FGV, atualizado no ano anterior. A parcela mensal corresponderá a 1/12 da parcela anual reajustada. Artigo 5º. Caso a reavaliação atuarial anual indique a necessidade de majoração do plano de custeio, as alíquotas de contribuição do ente poderão ser revistas por meio de decreto expedido pelo Poder Executivo. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 16 de outubro de 2015. Dr. Leandro Luciano dos Santos, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 55/15 será encaminhado às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública para estudo, análise e posterior parecer. Dada a importância desse projeto, já nós estamos debatendo com o Instituto há muito tempo, eu coloquei a Solange, que é a diretora do Instituto Santa Rita Prev, uma reunião amanhã às 17 horas aqui na casa, para quem toma ciência dessas operações, que já é da ciência de todos vocês. Esse projeto aqui foi colocado no Dropbox na sexta-feira passada, foi sendo conhecimento adequadamente, mas acho bom para todos vocês amanhã estão aqui na reunião, para esquecendo a dúvida, que é de suma importância para o funcionamento público e para o futuro do Instituto também. Então, estão convocados para a reunião de amanhã, às 17 horas, aqui na casa. Senhor presidente, eu me adiantei um pouco a essa reunião, estive hoje no Santa Rita Prev, a vereadora Norma também, em seguida, depois esteve lá, e pudemos tirar várias dúvidas com relação a esse projeto de lei. Ok, isso é a importância da contribuição da Vossa Excelência amanhã, então, na reunião, que o assunto é um pouco adiantado, ok? Moção número 004/2015. Considerando que as entidades do chamado Sistema S são o SESI, o SESC, o SENAC, o SEST, o SENAI, o SENAR e o SEBRAE, e embora oficializados pelo Estado não integram a administração direta nem a indireta, mas trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, por serem considerados de interesse específico de determinados beneficiários, recebam por isso oficialização do poder público e autorização legal para obter fundos voltados à sua manutenção, quando não são subsidiadas diretamente por recursos orçamentários da entidade que as criou. Considerando que as entidades não prestam serviço público delegado pelo Estado, mas atividade privada de interesse público, serviços não exclusivos do Estado, exatamente por isso são incentivadas pelo poder público. A atuação estatal, no caso, é o fomento e não de prestação de serviço público. Por outras palavras, a participação do Estado no ato de criação se deu para incentivar a iniciativa privada mediante subvenção garantida por meio de instituição compulsória de contribuições parafiscais destinadas especificamente a esta finalidade. Não se trata de atividade que incumbisse ao Estado como serviço público e que ele transferisse para outra pessoa jurídica, por meio de instrumento de
Trata-se, isto sim, de atividade privada de interesse público que o Estado resolveu incentivar e subvencionar. Pelo fato de administrarem verbas decorrentes de contribuições parafiscais e gozarem de uma série de benefícios próprios dos entes públicos, estes estão sujeitas a normas semelhantes à da administração pública em vários aspectos, em especial no que se diz respeito à observância dos princípios da licitação, à exigência de processo seletivo para a contratação de pessoal, à prestação de contas, à equiparação de seus empregados aos serviços públicos para fins criminais e para fins de improbidade administrativa. Considerando ser a política a arte de gerir recursos humanos, financeiros e patrimoniais, da negociação, do envolvimento, da mobilização, da doação em prol do próximo, como forma de servir com justeza e atenuar ou superar as dificuldades surgidas em função da própria evolução da sociedade e das pessoas. No entanto, que entre a prática e a teoria, o exercício da política nem sempre se traduz na nobreza da sua definição, pois além do caráter individual de cada agente, a realidade de cada local, município, estado ou país impõe fatores sociais, econômicos e financeiros determinantes na sua efetiva conquista. A ausência de perfis estadistas e republicanos e de bom conhecimento político fundamenta justas preocupações. Então, o entendimento de que a cidade e a cidadania superam o individualismo é o mínimo esperado de um político, onde os gestores que não têm essa sensibilidade não merecem estar no comando. Considerando que o Brasil vive um momento especialmente infeliz com a presidente Dilma Rousseff, já estamos iniciando o último trimestre de 2015, primeiro ano do segundo mandato, e não se precisa esforço algum para saber como vão as coisas. Basta uma leitura dos jornais, ouvir os noticiários e acompanhar alguns debates no âmbito do Congresso Nacional para perceber a predominância de problemas na seara institucional, política e policial. Este último por conta da corrupção instaurada sob o patriótico esforço do PT e de outros partidos da base governista. Agora, a questão dominante é o impeachment da presidente, a debacle econômica e financeira, o crescente desemprego nas empresas privadas e da inflação, configurando uma crise que, ao denotar notável preocupação entre os brasileiros, compromete a normalidade do país e gera desaprovação. Considerando que, entre outras notícias relacionadas com esta fase difícil pela qual passa o país, uma matéria veiculada no caderno Poder da Folha de São Paulo merece especial atenção. Sob a manchete, para presidente da CNI, cortes do Sistema S causarão o fim das escolas, a matéria em questão trata de cortes que o governo quer fazer na transferência de recursos para o chamado Sistema S, onde trará grandes sacrifícios para o Senai e o SESI, provavelmente com fechamento de escolas, com muitos alunos deixando de ter educação profissional que lhes é oportunizada e de maneira gratuita. No último dia 4 de outubro, outra matéria publicada no mesmo periódico, desta vez por um membro da Academia Brasileira de Letras e presidente do CIE Rio de Janeiro, trata do assunto na manchete, um tiro no Sistema S, onde faz um resumo das consequências para cada entidade envolvida e tem como subtítulo, só um gênio do mal para mexer no sistema. Uma saída poderia ser cobrar pelos cursos, mas isso resultaria em um baque nas matrículas. Tratam de matérias que confrontam substancialmente o slogan de pátria educadora utilizada com tanta pompa pelo governo federal. Considerando que, caso as medidas anunciadas pelo governo sejam aprovadas no Congresso, o prejuízo para o sistema indústria, CNI, Senai, SESI e ELE, é de cerca de 4,1 bilhões, em torno de 52% do seu orçamento. A diminuição dos recursos repassados ao Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e ao Serviço Social da Indústria, SESI, vai causar o fechamento de 1,8 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo SENAI por ano. Em todo o país, mais de 300 escolas profissionais do SENAI vão fechar as portas. Outros 335 mil alunos vão deixar de estudar no ensino básico ou na educação de jovens e adultos oferecidas pelo SESI, que vai fechar cerca de 400 escolas no Brasil. As duas instituições estimam ainda que terão que demitir cerca de 30 mil trabalhadores em todo o país. Considerando que os cálculos iniciais feitos pela Confederação Nacional da Indústria CNI, que coordena o SESI e o SENAI, contemplam a redução de 30% anunciada pelo governo na transferência dos valores referentes à contribuição compulsória, que está na Constituição Federal, e parte dos valores previstos como incentivo da Lei do Bem,
Somando essas duas medidas, a redução no orçamento pode chegar a 52%. Para a CNI e as 27 federações estaduais das indústrias, os principais prejudicados serão os trabalhadores brasileiros e suas famílias. A medida ameaça o sistema de educação profissional, que já formou mais de 65 milhões de trabalhadores no país em mais de 6 décadas de atuação. Em 2014, a receita das duas entidades com a contribuição compulsória da indústria foi de 7,9 bilhões de reais. Com o pacote anunciado pelo governo, a queda será de cerca de 2,3 bilhões. O prejuízo para a indústria e seus trabalhadores pode ser ainda maior. Somada à redução da transferência da contribuição, o governo anunciou ainda que o SESI terá de arcar com o benefício tributário dado às empresas que investem em inovação e tecnologia. A expectativa é que a medida tire outros 1,8 bilhão da receita. Considerando que a avaliação da CNI e das federações das indústrias dos estados, o Brasil não pode abrir mão de programas importantes desenvolvidos por essas duas instituições. Neste momento de crise, o país precisa ter profissionais bem formados para quando a economia voltar a crescer. O Senai é hoje o melhor complexo de educação profissional do mundo, onde por ano mais de 3,6 milhões de matrículas em cursos em 28 segmentos da indústria, sendo 69% delas destinados a vagas gratuitas. O SESI, por sua vez, investe na educação básica, na formação de jovens e adultos, sendo que em 2014 foram 2,4 milhões de matrículas. E outros 4,5 milhões de trabalhadores foram beneficiados com ações voltadas à promoção da segurança e da saúde no trabalho. A transferência do governo federal para o Sistema S do benefício tributário dado às empresas que investem em inovação e tecnologia também afetará a competitividade da indústria nacional. A CNI e as federações das indústrias dos estados reconhecem que a lei é fundamental para apoiar a pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica por meio da redução do imposto pago pela indústria, mas é um desvio de finalidade transferir a responsabilidade do benefício para o Sistema S. A CNI e as federações estaduais das indústrias reconhecem que o Brasil precisa de um ajuste fiscal crível e de uma agenda positiva que apresente os rumos futuros da economia brasileira. A gravidade da crise brasileira exige ação. No entanto, as medidas fiscais anunciadas são inadequadas e vão contribuir para acentuar a recessão e a falta de competitividade do setor produtivo brasileiro. O ajuste não impõe ao governo uma restrição da mesma magnitude que empresas e sociedades estão sujeitas com a recessão. Considerando o município especificamente, a escola mantida pelo SESI figura entre as mais tradicionais, oferecendo ensino de qualidade e voltado para a formação da cidadania, itens fundamentais para a formação de nossas crianças e adultos. Dessa importante parceria, o município doou uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados para a construção de um centro educacional do SESI, cuja estrutura implica numa escola modelo e de grande porte, onde, pela magnitude do empreendedorismo e competência do seu corpo docente, valoriza a qualidade educacional disponibilizada a 430 alunos regulares. Considerando, enfim, que a crise econômica e política pela qual passamos tem o atual governo federal como protagonista de sua própria tragédia, pois é insustentável um sistema que gasta mais do que arrecada por muito tempo. Depois, a equação para equilibrar o resultado foi decidida com coerência, ou seja, a diminuição das despesas e o aumento das receitas, mas os termos que compõem os dois fatores dessa equação simples atingem todos os brasileiros. Mas a resposta aqui anunciada não coaduna com as políticas públicas necessárias para efetivamente resolvê-las, pois, como no caso dos serviços prestados pelo Sistema S, a lógica, ao invés de suprir, seria a de ampliar a educação, com visão crítica, construtiva e focada no desenvolvimento do país dentro do modelo atual. Assim, solicito à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, a aprovação de moção de repúdio a proposta do governo federal de cortar parcela de contribuição de empresas do Sistema S, especialmente para o SESI e o SENAI, cujos sacrifícios provavelmente implicarão no fechamento de escolas, com muitos alunos deixando de ter educação profissional que lhe é oportunizada e de maneira gratuita. Solicito ainda que cópia dessa manifestação seja encaminhada ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, nas pessoas dos presidentes do Senado e da Câmara Federal, bem como aos líderes de partido
nas respectivas casas para que, junto aos seus pares, envidem esforços no sentido de rejeitar a proposta que consta entre as considerações acima, além de prejudicial ao país, é inconstitucional. Santa Rita do Passa Quatro, 8 de outubro de 2015, vereador Lucas Comim Loureiro, vice-presidente, e a proposta é subscrita por todos os demais vereadores. Moção número 004/15 entra em discussão. Senhor presidente, caros colegas, população aqui presente, gostaria de saudar a toda a equipe do SESI aqui presente, diretor Heraldo, professores, pais, alunos. Essa é a diferença do SESI, né? Quando ele é convocado, quando ele é chamado, ele responde. Isso faz a diferença, faz que o SESI de Santa Rita seja referência estadual. Foi assim em 2000 para manter o SESI em atividade, foi assim na luta pelo terreno e agora também a resposta dos alunos, dos pais, com relação a essa situação. É triste a gente ter que vir aqui numa sessão legislativa de Santa Rita, embora distante do Poder Federal, mas a gente não pode cruzar os braços, né? Nós, vereadores, nos solidarizamos com a questão do SESI, mas para a gente falar dos cortes, a gente não pode deixar de contextualizar ele no cenário político e econômico que passa o nosso país. Uma crise econômica sem precedentes na história do país, dada a uma conjuntura de descompromisso do governo em fazer política pública e sim fazer política de poder pelo poder, de perpetuação no poder. Uma gestão irresponsável, e agora o nosso país chega no limite. O balde encheu, não dá mais conta. Não dá mais conta de manter um governo inchado, não dá mais conta de manter esse governo que não busca gerir o país, busca se manter, se perpetuar no poder. E essa falta, essa impopularidade do governo, ela vem aí gerada pela falta de credibilidade do governo, gerada pela falta de esperança do povo, pelo menos a meu ver, de um futuro breve melhor, não é? E o que deixa esse governo um dos mais impopulares da história, senhor presidente, é que tudo que foi dito há pouco tempo do povo brasileiro está se acontecendo exatamente o contrário, né? Se pregou aí uma campanha do medo, onde os adversários dela que trariam desemprego, que tirariam a comida da mesa, e o que a gente vê é que o governo que acusou os outros de fazer isso é o que está fazendo, né? O desemprego, tirando aí o alimento através da inflação, e o que a gente pergunta, tudo bem, a crise acontece, o que o governo está fazendo para passar essa crise, né? Ela está cortando o gasto corrente do governo, ela está enxugando a máquina, né? A esplanada ficou menor, efetivamente, porque não adianta só tirar o ministro, mas manter o segundo e terceiro escalão alocado em outro ministério. Não, né? E o que ela faz, entre outras medidas, corta aquilo que está dando certo, corta aquilo que funciona, em vez de cortar a inoperância dos companheiros que se apoderaram da estrutura do Brasil. Será que esse é o caminho para superar a crise, como já foi lido? Será que no momento da crise não era hora de investir numa educação para a hora que a economia voltasse a respirar, tivesse mão de obra qualificada, tivesse jovens formados para poder levar esse país adiante? E a nossa pátria educadora, onde fica? Somente lá no slogan do Sr. João Santana, publicitário do governo, né? É bonito falar de educação, mas e a prática? A gente pergunta para o governo, o que ele está fazendo, né? Enfrentar a crise cortando o que dá certo. Eu não tenho dados oficiais, mas eu falo com certeza. Cada real gasto no SESI, na educação, o governo pode gastar R$10
da educação do governo e não se chega a 1/3 da qualidade de ensino que se tem no SESI. Sem sombra de dúvida de errar esse dado, um ensino eficiente, uma gestão eficiente, acho que é isso que inconforma o governo, né? De não dar conta de fazer aquilo que o SESI, aquilo que o Sistema S faz tão perfeitamente, com nível de qualidade, com nível de excelência, e aí a equipe do governo, a equipe da dona Dilma, vamos cortar o Sistema S. Se cortar o Sistema S, cortar 300 escolas SESI e SENAI, 450 escolas do êxito, 350 mil trabalhadores demitidos. E é assim que ela vai sair da crise econômica? Gerando mais desemprego, gerando um acúmulo aí, porque se o SESI não atende essa população vai cair na rede, né? E o gasto da rede depois? Vai ter que abrir sala também na rede pública, porque se o SESI não atender, sem estudar não vai ficar. Então é uma conta que não fecha, que não tem lógica, né? Vossa Excelência esqueceu de citar aumento de impostos, né? O aumento de impostos. Então, CPMF. Agora a gente fala, nós aqui em Santa Rita do Passa Quatro, e mais uma vez eu cumprimento o pessoal do SESI aqui presente, aos pais, aos professores, diretores, porque parece uma coisa meio utópica a gente em Santa Rita do Passa Quatro, numa segunda-feira de noite, apresentar uma moção, nos manifestarmos com relação a isso. Nenhum de nós vereadores aqui pode ir lá em Brasília votar no dia que essa matéria entrar em pauta. Mas não é porque a gente não pode ir lá apertar o nosso sim ou não nas galerias do Congresso Nacional que a gente vai ficar quieto, que a gente não vai se manifestar. E vocês dão uma lição de cidadania de estar vindo aqui, não pedir em causa própria, porque vocês não estão pedindo aqui em causa própria, nem os professores, nem os funcionários, nem os pais, nem os alunos. Vocês estão pedindo em favor do país. Porque, não sei, o presidente tenta atacar a indústria, o presidente Paulo Scaff? Não, porque com certeza cada real, cada investimento tirado do Sistema S, são centenas de santarritenses prejudicados, milhares de paulistas e milhões de brasileiros prejudicados e que vão ter aí o seu futuro prejudicado, não é? Então a gente se manifesta contrário a isso, agradeço a todos os vereadores também que subscrevem essa moção, e dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa realidade, a gente se manifestar. A gente dizer que o SESI, o Sistema S, conta com o apoio dessa Câmara Legislativa, conta com o apoio dos vereadores de Santa Rita. Além de ser o SESI conhecido na grande esfera, mas por ser o SESI de Santa Rita, o SESI 255, que é referência dentro de todos os SESIs. Como eu falei para vocês, porque é um SESI que responde, né? Meados de 2000, a escola quase indo embora, escutaram o chamado. Aqui a gente destaca, não está presente aqui com a gente hoje o trabalho da professora Silva, mas de reconhecimento da cidade toda, ela está em São Paulo, num compromisso com o SESI, e que a Edilene e os outros funcionários levam o nosso abraço, solidariedade a ela, mas uma escola que responde, e uma cidade que também responde ao SESI. Então, manifestar o nosso descontento com o governo, manifestar o nosso repúdio, como essa moção já fala, a esse corte desses 30% do repasse do Sistema S, e dizer que o Brasil merece mais. Agora, fica lá, né, discutindo se é Cunha que vai primeiro, se é Dilma que vai segundo, quem é que vai primeiro, quem é que vai segundo, e o país aí para ser governado, para ser administrado. Um ano já se passou, não sei até quanto que o nosso país vai aguentar empurrar esse velório, né? E precisa de uma solução. Então, dentro da nossa realidade, dentro da nossa possibilidade, a gente se manifesta, dizendo que não concorda com essa prática e pedindo que cada um, com os nossos deputados, com as bancadas dos partidos, a gente pede que a Secretaria da Câmara encaminhe, como já foi lido na moção, para todas as bancadas, líderes de bancadas da Câmara, do Senado, para que chegando lá também os deputados tenham um pingo de consciência, né, o mínimo de moral
e vote contra essa medida da presidenta. Porque também não adianta o Congresso fazer graça e não ir em votação de assunto menor para tentar mostrar força com o governo, queda de braço, mas vamos ver quando chegar os assuntos sérios que os deputados têm que se manifestar, qual vai ser a postura de cada um deles, e a gente vai estar cobrando de cada um essa postura. É isso, senhor presidente. Moção 04, ainda continua a discussão. Só para acrescentar alguma coisa, também queria falar o seguinte, que eu acho que em vez da presidente Dilma cortar 4,1 bilhões de reais que nós vimos aqui no documento, nosso colega, eu acho que realmente eu tinha que voltar para a escola. Porque o presidente do Brasil que fala que a energia eólica é uma das mais baratas do mundo, tem que estocar ar, acho que eu tenho que voltar a estudar, né? Então, e agora fala que a meta não é meta, quando atingir a meta, aumenta a meta, e agora recentemente, acho que sábado, em Estocolmo, eu dei uma entrevista mundial e disse que se a CPMF do Brasil não for aprovada, você vai quebrar o ano que vem. Olha o nível do presidente da República. Então, quer dizer, a gente prega em casa, nas ruas, na nossa empresa, para os amigos, nas rodas de amigos, que o melhor caminho para tudo que acontece no Brasil é a educação, né? E vem a presidente do Brasil, com a indicação de alguns senadores, dizer que tem que cortar a verba de uma instituição como o SESI. Então, a gente coloca a casa à disposição de vocês, contem com a gente, Heraldo, tá? Como sempre contou aqui na casa, desde a época da construção do SESI, onde arrumando vários inimigos, que pessoas queriam o SESI uma praça, e queriam um teatro a céu aberto para fazer lá não sei o que, mas graças a Deus conseguimos vencer essa luta. O SESI está aí, uma escola maravilhosa, agora vai inaugurar agora a próxima fase, não é isso? Então, quer dizer, contem com a gente, vamos juntos, a luta é grande, e como o Lucas disse, não depende da gente, depende de nós, seria muito mais fácil. Depende do deputado, mas esse caminho que nós temos através deles, né, cada um do seu partido, vamos contactar aí, com emergência, com urgência, porque isso é um absurdo. Eu li que é 8 bilhões de reais o corte do Sistema S. Né? Agora, 4.1, depois ela vai falar alguma coisa sobre esse assunto. Mas imagine, senhoras e senhores, uma presidente da República que corta 8 bilhões de reais no sistema como o SESI e não corta o petrolão, o mensalão e daqui a pouco o BNDES, que vai ser pior que tudo que está acontecendo no Brasil, porque os recursos foram mandados para fora do Brasil, principalmente para a África, para a Venezuela, para Cuba. São valores que passam de trilhões de dólares o desvio do nosso governo, e quem paga a conta somos sempre nós. Vamos unir essas forças, vamos tentar, em conjunto com os nossos deputados, vou repetir, tentar derrubar isso aí e voltar ao que era, para o bem de todos nós e da população do Brasil. Senhor presidente, acho que tive um insight aqui. Eu acho que eu sugeri ao Heraldo que leve na direção do SESI do Sistema S, que além das moções das câmaras de repúdio, que as câmaras façam uma moção de apoio para que a presidente, em vez de cortar recurso do SESI, que ela mande o ministro da Educação fazer estágio no SESI e aprender como que se faz educação de qualidade, como que se dá uma merenda de qualidade, uma estrutura de qualidade, para daí ela ver. Quem sabe, em vez de cortar, né, ela não toma decência e ajuda ainda mais e aprenda como se faz educação de qualidade. Acho que está precisando o mercadante tomar um estágio no SESI e ver como que se faz educação. Moção 0415, entra em votação. Os vereadores concordam, permanecem como estão, se tiver o contrário, que se manifeste. Moção 04/15, aprovada por unanimidade. Aproveitando que o presidente comentou que ela está em Estocolmo, só para lembrar, ela está fechando um contrato bilionário para compra de caças da Saab, né? Caças Gripen, como se a gente estivesse precisando de mais 20, 30 caças, né? O dinheiro acho que tá aí já, né? Está precisando sim, nobre colega. Matar o Eduardo Cunha, matar o pessoal... Tem bastante bandido para matar aí. Indicação 111/2015. Indica ao senhor prefeito municipal que promoveu estudo junto ao Departamento de Saúde a fim de realizar a adequação ou transferência da farmácia do Centro de Saúde 2. Justificativa. As melhorias na referida farmácia são necessárias para oferecer maior conforto e melhor atendimento aos usuários. Sala de sessões, professor José Gonço, 16 de outubro de 2015, vereador Lucas Comim Loureiro. Indicação 112/2015. Indico ao chefe do Executivo Municipal
que solicite, junto ao órgão competente, a realização de reparos no asfalto da vicinal Luiz Pizeta, Estrada Velha, Santa Rita Porto Ferreira, uma vez que certos trechos encontram-se totalmente danificados. Justificativa. Os usuários da vicinal Luiz Pizeta, Estrada Velha, Santa Rita Porto Ferreira, estão preocupados com o estado danificado do asfalto em certos trechos, temerosos de sofrerem acidentes, pois utilizam diariamente esta estrada, solicitam que sejam tomadas providências urgentes no sentido de efetuar os devidos reparos. Sala de Sessões, professor José Gonço, 16 de outubro de 2015, vereadora Norma Jamos Vilela. Indicação 113/2015. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que solicite ao departamento competente estudos no sentido de proibir o tráfego de caminhões sentido centro-bairro na rua São Sebastião, no trecho compreendido entre as ruas Emílio Mazini e Barão de Cotegipe. Justificativa. As ruas em questão são estreitas e os caminhões, ao manobrarem para adentrar na rua Barão de Cotegipe, acabam subindo nos passeios e causando danos aos munícipes. Um dos moradores da rua Barão de Cotegipe já teve sua calçada danificada mais de uma vez por veículos pesados. Sala das Sessões, professor José Gonço, 19 de outubro de 2015. Vereador Domingos Antônio de Matos. As indicações de número 111 a 113/15 serão encaminhadas ao Executivo para posterior análise e pareceres. Queria comentar a vereadora Norma que ontem, sábado à tarde, estava voltando de Porto Ferreira pela estrada Luiz Pizeta, e ele, um pouquinho antes da ponte do Rio Claro, bem lá da igreja ali, aconteceu um acidente fatal, porque acho que Deus colocou a mão. Uma família vinha vindo, né, pai e a mãe, uma criança de 9 meses atrás, caminhão, tem uma lombada que deve medir acho que uns 50 centímetros, não tem como passar. Foi por Deus, parabéns pela indicação, tomara que o prefeito, através de contato com o BR, consiga fazer essa reforma urgentemente. Informamos o recebimento de balancete de receita e despesas desta Câmara Municipal referente ao mês de setembro de 2015. O balancete está à disposição dos vereadores na secretaria dessa casa. Informamos também convite da segunda Semana Acadêmica Cultural 2015, FA4 Uniesp, Centro Cultural Mário Covas, de 19 a 23 de outubro, às 19h30. Todas as noites, exposição de pintura com tinta acrílica sobre lona, desenhos, gravuras e esculturas do artista plástico Fernando Monteiro de Barros. Também conta com exposição para leitura e venda de livros. Senhor presidente, por favor, eu queria uma cópia da moção. Uma cópia? Uma cópia da moção. Como líder da bancada aqui, eu e meu colega, o Carlos Eduardo, nós vamos enviar para o deputado Carlos Sampaio, que é o líder da bancada do PSPB. Peço que o secretário providencie e entregue aos nossos colegas, tá? Eu queria só dizer que eu fiz uma brincadeira igual dos casos, gente, mas é que a gente fica realmente indignado. Eu estou indignado e estou até um pouco enojado, porque o que está acontecendo no Brasil, né, indignado porque essa corrupção é tão grande, né, as pessoas sabem quem foi, sabem quem fez, sabem quem tem que pegar, né, e fica tapando aí o sol com a peneira, desviando. Agora, recentemente eu vi, não sei se vocês viram na internet, que o Eduardo Cunha disse que tem um irmão gêmeo, que a conta dele é do irmão gêmeo dele, que vai aparecer agora semana que vem. Está muito triste por isso, que o irmão dele foi embora faz muito tempo, foi embora de casa, não encontrava com o irmão. Então, eu fiquei perplexo, realmente fiquei muito triste, e a gente fica enojado, porque a classe política, que não cabe a nós, vereadores, e nenhum daqui eu qualifico como tal, está demais. Meu Deus do céu, são eleitos por nós, eu também me senti um pouco culpado, porque de eleger pessoas como essas pessoas que estão hoje nos representando. É muito triste, é muito complicado, o Brasil com o potencial que tem, né? Teria que ser, acho que, um país do mundo que tudo que se planta dá, não tem terremoto, quer dizer, crises existem em todo mundo, a gente vai passar por essa crise também, mas, pelo amor de Deus, os políticos têm que ter consciência que não é assim que se faz com a população, que quem sempre paga conta somos nós, sempre nós quem paga conta, aí CPMF vem pra gente, imposto vem pra gente, e eles ficam aí, os marajás da vida, usando e abusando do governo. Estava vendo recentemente as viagens de aviões da FAB que os senadores e os deputados fizeram, são coisa de mais de milhões de reais. Tem deputado que viajou 225 viagens no ano, senador que viajou 136 viagens no ano. Cada viagem, 26 mil reais de avião. Multiplica-se quando chega essa conta. Agora, se somar tudo isso aí, Geraldo, é muito mais que 8 bilhões de reais que estão cortando da educação. Agora, meu Deus do céu, até quando isso vai acontecer no Brasil? Até quando a gente vai colocar incompetentes para administrar o que é nosso? Essa é a grande realidade, né? Desculpe a brincadeira, mas é o que eu penso, é o que eu sinto realmente,
e nojado dessa classe política que está acabando com o nosso Brasil. Ofereço a palavra ao primeiro inscrito dos vereadores, o vereador Heraldo Luciano. Senhor presidente, senhores secretários, ouvintes da rádio Santa Rita FM, internautas, nobres colegas, certo, vereadora Norma, plateia presente, pais, professores, estou usando a tribuna para, embora o dia do professor foi dia 15 próximo passado, quinta-feira, parabenizar essa classe tão sofrida, tão esmagada ultimamente pelos nossos governantes federais e estaduais. Agora, com relação à SESI, nós estamos aqui de pé às ordens para tudo que puder ser feito e pelo Legislativo de Santa Rita. Estamos empenhados nessa luta. E gostaria de esclarecer que a educação no nosso município é um privilégio, e Santa Rita é privilegiada nessa parte, os professores são altamente capacitados, desde a rede pública municipal como a rede privada. Santa Rita é um celeiro de bons professores e forma excelentes profissionais. E é um absurdo cortar receita do SESI no sistema S, que coloca profissionais no mercado de trabalho capacitados para desenvolver um bom trabalho e enchendo o mercado de pessoas de bom quilate em suas profissões. Estamos aqui para, juntos com vocês, mobilizarmos e juntos lutarmos, que sem mobilização, sem união, sem participação, não chegamos a nada. Parabéns pela atitude do Heraldo, diretor, e de todos os SESI, professores, diretores, funcionários, alunos, pais. E é isso aí. Muito obrigado. Boa noite a todos. Passo a palavra a segunda inscrita do vereador, vereadora Norma Jones Vilela. Senhor presidente, caros colegas, internautas, plateia aqui presente, boa noite. Gostaria de usar a tribuna, primeiramente, assim, só para dar um toque a respeito da indicação que eu fiz da vicinal, lá do Luiz Pizeta. Realmente está muito complicado, e a gente sabe que é competência até do DR, né, que até o presidente comentou, mas enquanto não chega essa solução, que realmente a nossa prefeitura, né, que o nosso prefeito pudesse ter, assim, a condição de dar uma arrumada, porque realmente está muito perigoso, está muito feio mesmo, tá? Então, nós temos, sim, o departamento, e a gente tem, assim, até como diretor do departamento, pessoas, assim, muito responsáveis, que têm essa condição de dar uma ajeitadinha, pelo menos até que, né, realmente o DR possa estar, assim, mexendo de uma maneira melhor. Eu gostaria de passar, até tem bastante gente aqui hoje, né? Seria tão bom que a Câmara sempre pudesse estar assim, né? Mas infelizmente, às vezes tem uma pessoa só, duas, né? Então, às vezes até, assim, quando a gente vê bastante gente, é tão bom, né? Mas gostaria de dar um recado que foi passado hoje, para mim, uma pessoa que toma conta, que vistoria as casas por conta da dengue. E o que essa pessoa passou é que nós tenhamos, assim, muito cuidado com pessoas que estão passando nas casas e que não são responsáveis para visitar, que não são pessoas, não são funcionários, viu, gente? Quem passou isso para mim foi própria pessoa, funcionário, que faz a vistoria. Pediu
que avisasse, porque teve gente que se fez passar por agente, entrou na casa e levou dinheiro. Tá? Então, pediu até que eu fizesse. Então, é bom que tenha bastante gente aí que dá, um vai passando para o outro, né? Para ver realmente se é a pessoa indicada mesmo. Tá? E, senhor presidente, gostaria também só de deixar assim avisado ao senhor, o vereador Beto já colocou a respeito de ter ido hoje lá conversar com a Solange, tá? Porque amanhã às 5 horas eu não tenho possibilidade por conta do meu trabalho. Okay. Mas já fui hoje, o Beto também, e mais às 6 horas, se Deus quiser, né, às 18 horas a gente estará aqui para a sessão. E também, como o Heraldo disse, está cheio de professor aqui, tem pais, tem alunos, mas tem muitos professores, eu também sou professora, né? E parabenizar também pelo dia 15, né? E que a responsabilidade que todos nós temos com crianças, com adolescentes, até mesmo com adultos, né? E que nós somos muito responsáveis para a gente formar bons cidadãos. É responsabilidade, sim. A família é primordial. Mas, às vezes nós estamos vendo que está existindo assim muita falta de estrutura, né, na família. Existe. Então, a importância que hoje tem o professor é muito maior. A responsabilidade que todos nós temos com os alunos, para realmente instruí-los, ajudá-los a serem competentes na profissão que eles escolherem e ensiná-los a ética, ensiná-los a se portar, a ver a vida de uma maneira diferente. Porque hoje em dia, muitas pessoas que são honestas, é engraçado que o desonesto, né, parece que é um valor, e quem é honesto, é incrível, né, que parece que não dá não tem valor. Mas a gente sabe que a gente não pode ser meio honesto ou meio desonesto. Ou você é honesto ou você é desonesto. E dentro da política, dentro da nossa política, tem muitas pessoas excelentes, tem muita gente honesta, correta, e também tem muita gente corrupta. Em todos os partidos, tem pessoas corretas e pessoas desonestas. Porque a corrupção está dentro da pessoa. Porque nós estamos vendo um Congresso realmente, como já disseram aqui, terrível. Mas não é a instituição em si, o Congresso. Não é a instituição em si, a Câmara, a Prefeitura. São as pessoas que fazem parte deles, das instituições. A corrupção está dentro do ser humano. E é isso que a gente tem que ajudar. Nós temos que ajudar os nossos jovens, nossos filhos, quem tem filho pequeno, né? Ajudar a ver que é tão bom a gente poder ser honesto, ser correto. É uma coisa que nós temos que ajudar os mais jovens, porque realmente hoje está muito complicado. E essa função realmente de vocês, de todos nós que somos professores, realmente é uma função, né, de muita responsabilidade, mas é muito bom, é muito gratificante quando a gente vê que nem que for 1, 2 pessoas que a gente conseguiu, né, levar alguma coisa, como é bom a gente ver que a gente conseguiu alguma coisinha. Porque às vezes, né, queremos fazer grandes coisas. Não!
temos que começar a fazer coisas pequenas, corretas, porque quem faz no pequeno faz no grande. Do mesmo jeito, quem é desonesto no pequeno vai ser desonesto no grande. Então nós temos que incentivar essa moçada, né, e acreditar que talvez alguns deles possam estar aqui daqui a alguns anos, aqui frequentando os nossos lugares. Porque a Câmara, porque o município também, né? O município faz parte do país. Então nós temos que ter a honestidade em todas as esferas. Todas. Município, Estado, Distrito Federal, enfim, a honestidade tem que estar presente em todos os âmbitos. Então, a gente, assim, essa moção de repúdio, que foi realmente, assim, muito bem feita, e muitas câmaras do país fizeram essa moção de repúdio, e a união faz a força. Então, quem sabe, né, porque realmente seria inadmissível que se fechasse escolas, que se ficasse alunos sem poder estar estudando, né, no SESI, enfim, que é uma escola realmente maravilhosa, e é mesmo. A gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, né? Então seria inadmissível que isso acontecesse. Então, o país todo está se mobilizando para isso, e vamos acreditar, e vamos ter esperança. A gente não pode perder a esperança jamais. Mesmo que tudo mostre o contrário. Mas não podemos perder a esperança. Não podemos. Esperança tem que ser a última, realmente, aquele ditado. Esperança é a última que morre. A gente não pode perder jamais a esperança, mas é lutar para que isso aconteça. Para que a gente, né, consiga, porque senão, se a gente desanima também, o que acontece? Cruzamos os braços. E a gente não pode deixar isso acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Estando a casa em ordem com seus trabalhos, hoje não tem material para ordem do dia. Então eu convoco os senhores vereadores para a 27ª sessão extraordinária, a ser realizada amanhã, dia 20 de outubro, às 18 horas, para discussão e votação do projeto de lei número 55/15, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o plano de equacionamento do déficit atuarial devido pelo município ao regimento próprio de Previdência Social, RPPS. Lembrando aos senhores que amanhã às 17 horas, a reunião aqui na Casa de Leis. Declaro encerrada a presente sessão. E nesse momento, em atendimento ao requerimento protocolado pelo senhor Heraldo Pimentel, diretor do SESI, com o número de inscrição 003/15, requerendo o uso da tribuna livre de acordo com os termos do artigo 387 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ofereço a palavra ao nosso amigo, o senhor Heraldo Pimentel. Boa noite a todos. Agradeço imensamente ao presidente Paulo Miciato, ao vereador Lucas, e aos demais colegas, senhores vereadores, aos senhores pais, aos nossos queridos funcionários, professores do SESI aqui de Santa Rita. Estou muito feliz hoje vou sair daqui com o coração satisfeito, emocionado com essa moção aprovada por unanimidade, e isso me enche de esperança e dá esperança a todos os meus colegas do SESI para que nós possamos continuar essa luta contra esse desmando do governo federal e desse projeto de se apropriar das verbas do sistema SESI, especificamente do SESI e do SENAI. Apenas para conhecimento dos senhores, de alguns detalhes, como já foi dito
no pedido de moção do vereador. O SESI foi fundado em 1946 e o SENAI em 1942. Em 42 era a plena guerra, Segunda Guerra Mundial. E os empresários aqui do Brasil, especificamente o Estado de São Paulo, liderados pelo Roberto Simons, eles tiveram a ideia de criar uma entidade que pudesse propiciar cursos profissionalizantes aos trabalhadores da indústria. Porque o Brasil, apesar de ter tido uma participação pequena na guerra, a Segunda Guerra Mundial já estava trazendo efeitos devastadores para o mundo. Então, em 42 foi criado o SENAI e depois, logo em seguida, em 46, o SESI, porque eles viram a necessidade de se criar uma entidade que fosse o braço social da indústria. Essa criação, essa ideia, partindo dos próprios industriais, fez com que o dinheiro para manter essas entidades viesse de uma taxa, de uma autotaxa. Ou seja, os empresários se autotaxaram e colocaram isso para o governo aprovar. E isso é hoje lei que faz parte da Constituição Federal. Então, dessa forma, o dinheiro que entra para o sistema SESI e SENAI não é do imposto comum do cidadão. Ele advém do bolso do empresário através da folha de pagamento dos empresários da indústria. O SESI recolhe 1,5% vai para o SESI. Então, se uma indústria tem 100 funcionários e tem uma folha de 100 mil reais, 1,5% de 100 mil reais vai para o SESI e mais 1% vai para o SENAI. Então, o governo não pode pegar esse dinheiro e falar que é dele. Ele não é um dinheiro carimbado, que entra no sistema através do recolhimento da guia da Previdência Social, mas tem que voltar para o sistema. A lei diz que tem que voltar. É bom que se diga isso, porque às vezes as pessoas me falam, não, mas o dinheiro é público. Não é público. O dinheiro, ele tem uma conotação pública, mas ele tem um uso privado, através do SESI e do SENAI. O SESI aqui em Santa Rita, a escola foi construída, foi implantada em 1964, ou seja, 51 anos atrás. A prefeitura sempre cedeu as instalações e em 2008, 2007, houve um projeto estadual no qual o SESI fez um programa para construir as escolas e mudar o programa educacional, e com isso culminou com a construção do novo prédio aqui. Atualmente nós temos 292 alunos no ensino fundamental, 145 no ensino médio e 268 alunos no ensino de jovem e adultos, um total de 705 alunos. Os investimentos com a construção foram de 8.800.000 para a escola, e a Estação Cultura, que está sendo terminada, na hora de 2.200.000. Então, esse montante é só com a construção. A montagem é na hora de mais R$2 milhões para a escola e mais quase R$500 mil com a Estação Cultura. A Estação Cultura, para quem não conhece, que é aquele prédio que está na esquina de cima da escola, é um espaço totalmente democrático para o desenvolvimento da arte e da cultura aqui no município. Terão acesso todos os alunos da escola e a comunidade de Santa Rita em serviços gratuitos de cinema, biblioteca, muito bem montada, com multimídia, TV, computadores, internet, cinema, teatro e exposições. Isso é o dinheiro da indústria, não é do governo. Se passar esse projeto de lei, nós fecharemos muitos serviços, com certeza. Aliás, nós estamos já numa crise.
independente desse projeto ser aprovado ou não, nós estamos com uma perda entre 2014, 2015 e a projeção para 2016 de 25% das nossas verbas. Por que isso? Porque o governo federal, como já foi dito aqui por vários dos senhores vereadores, não sabe administrar as contas do Brasil. Só sabe gastar, e gasta mais do que ganha. Isso para qualquer família, matematicamente é impossível. Se eu ganho 10 e gasto 12, a conta não fecha no final do mês. O SES e o SENAI perderam, no final de 2014 e 2015, quase 100 milhões de reais, com uma canetada do secretário da Receita Federal, na qual, com um documento, ele passa a verba das usinas de cana-de-açúcar, nós temos uma grande aqui perto, né, várias na região, inclusive, para o INCRA. Eu pergunto aos senhores, o que o INCRA faz para o Brasil? Tem escola, tem esportes, tem lazer, tem cultura. E outra parte das indústrias de aviões, no qual o Estado de São Paulo é o detentor, a Embraer, em São José dos Campos, do Gavião Peixoto, foi para o fundo aeroviário. A Embraer entrou na justiça reclamando essa mudança, mas perdeu, não conseguiu. Então, a própria dona do recurso reclama com o governo, diz que quer passar para o SENAI e o SES, porque é o SENAI que treina os mecânicos, os seus técnicos na manutenção de aeronaves, mas mesmo assim não conseguiu. Esse quase 100 milhões de reais, atrelado à inflação de 7% do ano passado, a inflação desse ano que está chegando a 10%. E mais, o aumento que vai ter o ano que vem da alíquota para as microempresas, do Super Simples, que é uma coisa boa para desonerar as pequenas empresas, chegaremos aos patamares de perdas de 25%. Isso já trouxe graves consequências para nós do SESI. Os nossos colegas aqui que digam. Haverá demissões, o ensino em tempo integral, que foi uma conquista, uma bandeira levantada pelo Dr. Paulo Scaff, pelo Walter Vicione e por todos os nossos funcionários, retroagiu, esse ano completou o 9º ano, a partir de 2016, volta de 6º ao 9º ano para o ensino parcial. As crianças deixam de tomar as refeições integrais para tomar lanche. Outros tipos de serviço foram cortados, ou seja, infelizmente, o SESI teve que cortar recursos, mas está fazendo a sua lição de casa. Eu gostaria que o governo federal aprendesse essa lição também, além de voltar para o banco da escola, de saber cortar gastos aonde precisa cortar. Isso vai preservar o cerne dos nossos serviços, que é a educação de qualidade, o treinamento aos professores, os salários dos professores e funcionários e os serviços essenciais que nós vamos manter. Então, meus senhores e minhas senhoras, é uma situação grave. Eu tenho 30 anos de casa, em novembro agora eu faço 30 anos, eu sou professor, sou formado em educação física, depois me especializei na área de gestão e administração de empresas. E quando eu entrei no SES em 1985, após alguns meses na casa, eu pensei, falei, puxa, eu estou na entidade certa. Eu era uma pessoa considerada de esquerda, revolucionária, que gostava de ver as rendas serem distribuídas, mas um filósofo italiano, Domenico Di Masi, tinha a seguinte frase, ainda é vivo, que tanto o movimento socialista como o capitalista falharam no mundo. O socialista, por querer dividir e achar que é bom dividir as riquezas, mas nunca soube produzir nada. E o capitalista, por saber produzir ou achar que sabe produzir, mas não sabia fazer divisão. Quando eu entrei no SES e conheci o SENAI, eu falei, o Brasil tem uma empresa que sabe fazer as duas coisas. E isso me deixou muito contente. No entanto, um ano depois, quando teve a Assembleia Constituinte,
dos jovens aqui ainda não eram nem nascidos, em 88, no qual houve a eleição para elegermos os deputados para a Assembleia Constitucional, para mudarmos a Constituição brasileira. Eu fui na porta de fábrica angariar a assinatura dos empregados da fábrica, porque tinham políticos em Brasília que queriam desviar os recursos do SES e do SENAI. Então a luta não é de hoje. Sempre houve pessoas que não têm o menor conhecimento de como o SES e o SENAI funcionam, também como o SEBRAE, o SESC, o SENAC, que são entidades maravilhosas. Saio muito contente daqui por esse grande apoio, e o que eu posso dizer é devolver, através de serviços, sempre com a maior qualidade, com o maior empenho da nossa equipe, que é maravilhosa, para o povo de Santa Rita. Muito obrigado. Senhor presidente, muitos pais manifestaram o interesse de estar manifestando por escrito um apoio à moção, e no momento a gente não preparou nenhuma listagem, então a Câmara encaminha as professoras, a direção, para que na escola possa ser feita essa assinatura, e a gente anexa junto a proposta que vai ser encaminhada então para os órgãos aí. A gente pede desculpa de não ter colocado hoje aí, mas tivemos outra reunião há pouco, antes de começar essa, não deu tempo de estar programando, mas a Câmara encaminha e a escola colhe e a gente anexa junto. Agradecer a todos vocês, dizer que a Câmara está à disposição, Heraldo, tá? De vocês, vereadores, todos nós aqui. Nossa luta aqui vai ser grande, mas a gente vai conseguir vencer se Deus quiser. Obrigado pela presença de todos. É sempre bom receber, com o nome de casa cheia, vai fazer o nosso trabalho. Obrigado pela presença, boa noite a todos. Ficar encerrada a presente sessão.